Hoje, nesse vídeo, eu vou te contar os segredos da estabilidade oriental. Tudo o que eu vi os meus pais, os meus avós aplicando durante a vida toda, de acordo com a sabedoria oriental. Aliás, você sabia que o Brasil é a maior colônia de japoneses fora do Japão, né? No mundo inteiro. Então, a colônia japonesa é muito forte e ela se mistura muito com a cultura brasileira, né? Então, por isso, eu vou contar para vocês os segredos que eu vi os meus pais aplicando a vida inteira e os meus avós também. É, isso, assim, não é nada de romantizar, não é nada de esotérico, é uma filosofia de vida que os japoneses seguem para ter a disciplina que vocês conhecem, a resiliência que vocês conhecem e tudo isso que foi integrado na cultura brasileira, né? Então eu vou te dar quatro conceitos hoje. A gente vai falar de Ikigai, né? Tá na moda, Wabi-sabi, Kaizen e Gaman. E como tudo isso também tem a ver com pertencimento, com o jeito de comer e com o jeito de você se sociabilizar. Então fica comigo até o final desse vídeo. Já aperta aqui o inscrever-se, porque eu sempre vou estar te passando dicas práticas para você colocar em prática imediatamente após assistir o vídeo. Então fica aqui comigo. Então, o que que a gente vai falar nisso? Não é sobre a gente copiar o Japão, copiar os japoneses, mas sim integrar isso na nossa vida, na nossa cultura brasileira e como isso pode te ajudar a produzir mais, a ter mais controle sobre as suas emoções, sobre a sua ansiedade e como os japoneses centenários podem nos ajudar a alcançar tudo isso. Hã, a gente pode usar isso como uma bússola, né, eu falo que os meus pais, os meus avós, eles são como bússolas para mim, que eu sempre penso no que eles faziam para poder, me guiar nas minhas próprias ações, né. E aí a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre o Ikigai. Ikigai tá na moda, né. Hã Aqui, na nossa cultura oriental, a gente adaptou o conceito de Ikigai para a produtividade e para o sucesso financeiro, né? Então, aqui no Ocidente, a gente fala que o Ikigai é sobre fazer o que você gosta, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago para fazer, né? E aí tudo isso é voltado para sua carreira, né? E não precisa, no Japão, esse conceito de Ikigai não é sobre ter uma missão gigante, não é sobre traçar um plano de carreira, e sim só ter um propósito. Pode ser um propósito pequeno, tipo, se você é uma mãe e o seu propósito é cuidar dos seus filhos, esse é o seu propósito da sua vida. É para isso que é o seu Ikigai. Então, nem sempre tem a ver com uma missão gigantesca. Essa virada de conceito que aconteceu no Ocidente do conceito de Ikigai é voltado para a produtividade. E às vezes esse conceito fica na cabeça das pessoas aqui no Ocidente, né? E ela acaba virando um peso para a pessoa, porque a pessoa quer entregar aquilo, ela quer ser paga pelo que ela gosta de fazer, ela quer ser paga pelo que ela ama. Mas isso acaba virando uma pressão a mais, dentro da pessoa, né. E o Ikigai verdadeiro não fala sobre isso. Ele fala só de você ter um propósito. E pode ser um propósito pequeno e pode ser um propósito grandioso. O importante é que isso daí não vire uma pressão e uma fonte de ansiedade, para você, tá. Ele é útil para a carreira. Mas essa virada que deu aqui no Ocidente, não é sobre o Ikigai verdadeiro, tá? Então, o Ikigai, ele não pode se transformar numa cobrança para você. Você não pode se sentir cobrado pelo seu Ikigai. Você tem que abrir o olho todo dia e falar: hoje eu tô a fim de fazer o que eu amo. E nem sempre tem a ver com ganho financeiro, né? Às vezes você gosta de mexer no jardim. E isso é uma coisa que os japoneses fazem muito, né? Mexer com terra, mexer com plantas. E esse pode ser o seu Ikigai. E tá tudo bem.
não precisa virar uma cobrança, tá? Então, você tem que se libertar um pouco desse conceito ocidental. Eu sei que muita gente pode me criticar por causa disso, mas o conceito oriental verdadeiro não é baseado no ganho financeiro, tá bom? E aí, vem o wabi-sabi. Não sei se você já escutou falar disso, né? É você aceitar que nada é perfeito. Não existe nada nesse mundo, que é perfeito. E aí você vai aceitar que não é perfeito e você vai então pensar na mudança que você quer fazer para que isso se torne um pouco mais próximo do perfeito. Mas aceitar que nada é perfeito já te ajuda, primeiro, com a compreensão com você mesmo, você entender que você não é perfeito e que nenhuma das pessoas nesse mundo é perfeito e que nenhuma situação é perfeita. Isso já vai aumentar a sua resiliência em relação à sua visão do mundo. E é isso o que os japoneses fazem muito, né? Eles são resilientes e esse tipo de resiliência libera a sua cabeça para pensar no mundo real e não só no mundo ideal. E isso já tira um peso do seu corpo, ah, porque você já sabe que nada vai ficar perfeito. Mas ó, isso não significa que é para fazer mal feito. Você vai trabalhar o seu wabi-sabi para que ele saia o mais perto do perfeito possível. Então, não justifica o fazer mal feito, né? É uma diferença muito sutil desses dois conceitos, né? Mas o wabi-sabi é sobre fazer o que você pode fazer de verdade para se aproximar desse conceito, de perfeito, né? Não é desculpa para você fazer relaxado, você vai tentar entregar na melhor qualidade possível. Kaizen é o conceito de melhora constante. Todos os dias você vai tentar fazer 1% ou 0,1% melhor do que você fez ontem. Por que que isso é consistente? Você, você decide fazer um projeto. E aí você senta no computador e você começa a escrever sobre aquele projeto e você fica no computador 18 horas escrevendo sobre esse projeto e no dia seguinte você está acabado. E você não consegue ter uma constância para levar esse projeto até a realidade. O conceito de Kaizen é você fazer todos os dias um pouco. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, que você vai trabalhar só 1% hoje e daí 1% amanhã. Não! Você vai manter aquele propósito que você quer fazer, aquilo que você ama, aquilo que você quer edificar na sua vida, mas você vai trabalhar todos os dias um pouquinho para alcançar esse objetivo. Esse é o conceito do Kaizen. Então, não é a respeito de 8 ou 80. Não é você fazer num dia 8 e no outro dia você faz 80. É todo dia um pouquinho. E isso é consistente, porque é uma coisa que todo mundo consegue fazer. Trabalhar em uma coisa todos os dias um pouquinho, gerenciando o seu tempo, gerenciando a sua carga mental, gerenciando a sua ansiedade, gerenciando o seu estresse, para lá na frente você entregar o resultado, né? Uma coisa que pode sabotar a gente nesse negócio do Kaizen é que isso vire uma desculpa para não tomar nenhuma decisão grande. Isso não tem a ver com decisões grandes, né? Isso tem a ver com todo dia fazer um pouquinho. Se a sua decisão é pequena, se a sua decisão é grande, isso não importa. O importante é todo dia fazer um pouquinho. E tem hora, que isso é uma coisa que é muito relacionada à paciência oriental. Não sei se você já escutou. Eu tive um namorado que falava isso: "Ai, nossa, você tem uma paciência oriental", porque
eu tenho essa resiliência, eu tenho essa disciplina, então tem muito a ver com o que você vê nos japoneses, essa disciplina, essa resiliência, essa aceitação do que não pode ser perfeito, né? Então isso é uma coisa que a gente pode trazer mais para a nossa realidade, de tentar eliminar esse imediatismo que a gente tem, de querer fazer tudo de uma vez e no outro dia tá acabado, né? E outro conceito que é muito legal, que é pouco conhecido, é o gamar. O Gaman é a resiliência com dignidade. Ou seja, você está com um problema e você vai atravessar esse problema sem fazer drama, como um adulto. O adulto não vai sair na rua e sair gritando e gritar com quem ele tem um problema. Ele vai pensar com a lógica, ele vai ser racional e vai ter a resiliência com dignidade. Então, é viver a realidade sem drama, mais ou menos isso, né? Ah, e é como se fosse um autocontrole emocional aplicado. Não quer dizer que você vai engolir todos os sapos, né? Ah, isso também faz mal, porque isso daí acaba virando tensão, dor, ansiedade, né? Exaustão e até o burnout. Não é sobre isso. É sobre você saber discutir os problemas de uma forma adulta, sem fazer teatro, sem fazer drama, sem se descabelar. E sim voltar a lógica para o mundo real. Esse é o conceito de Gama. Outras bases que sustentam tudo e que eu sempre vi os meus pais e os meus avós praticando, é uma coisa que todo mundo hoje no Ocidente busca, né? Todo mundo que tem disciplina, lógico. É a harahashi, é você comer até você estar 80% cheia. Então você é um jeito de você reconhecer que o seu corpo já ingeriu tudo o que ele precisava, só o suficiente. Hoje tem muita gente que faz dieta que ou come nada, e aí chega no fim de semana, come três pizzas, três hambúrguer, toma 2 litros de Coca-Cola, porque essas coisas radicais não são sustentáveis. Isso é uma coisa que está muito presente na cultura japonesa. A moderação, né? Comer com moderação e consciência. Você tá, na hora que você tá comendo, você está consciente de quanto o seu estômago pode ser enchido pela comida. Então, isso ajuda bastante também para, porque aí já evita de você ter aquela queda de energia depois que você come. Às vezes você come mal e aí depois você vai trabalhar e você sente que a sua energia caiu, né? Então isso é uma coisa que pode te ajudar a melhorar a sua digestão, diminuir a névoa mental, melhorar a sua concentração e a sua consciência corporal. E aí, não sei se você já viu as Blue Zones, né? Em Okinawa é uma região de Blue Zones. E lá em Okinawa, eles fizeram vários estudos já. E tem dois fatores que são também muito importantes, que são o fator de pertencimento. Todos os anciões que vivem em Okinawa e em todas as outras Blue Zones do mundo também têm a sensação de pertencimento. Eles pertencem a um círculo, que não precisa ser gigante, mas é um círculo de amizades que você está sempre em contato. Hoje em dia na nossa vida, né, às vezes é difícil, não dá para você encontrar com seus amigos todos os dias, mas a gente tem outros recursos. Você mandar uma mensagem de voz para uma pessoa de 1 minuto, falar: Fulano, eu pensei em você hoje, eu estou com saudade, e lembrar alguma coisa legal que vocês viveram juntos, já faz parte dessa questão do pertencimento. E essa pessoa vai ficar feliz com a sua mensagem e provavelmente ela vai responder uma mensagem que também vai te fazer sentir pertencente a um círculo de amizades. E isso é preencher a sua vida
social não é sobre fazer festa, não é sobre ir jantar fora, não é... E sim você todos os dias ter uma atitude de pertencimento de você com a outra pessoa e a outra pessoa com certeza vai retornar essa sensação de pertencimento para você, né? E uma outra coisa que essa sensação de pertencimento, ela se chama moai em japonês, que é um grupo e também existe no Brasil, se você observar as comunidades japonesas no Brasil, eles também têm esses clubes, também têm associações, porque para cultivar essa sensação de pertencimento que é muito importante na cultura japonesa, né? Fora isso, tem uma coisa muito legal, assim, né, dessa pesquisa de Okinawa, porque eles fizeram uma pesquisa, né, e aí todas as pessoas que pertencem a esse círculo, todos os meses elas colocam dinheiro. E todos os meses, alguém dessa lista de pertencentes, de membros pertencentes, recebe todo o dinheiro que foi coletado nessa comunidade. Então, todo mundo vai chegar a sua vez de receber o dinheiro para você melhorar o jardim, para você comprar alguma coisa que você gostaria de comprar, para você fazer alguma coisa que você gostaria de fazer. E isso gera essa sensação de pertencimento é muito importante para a gente como ser humano, porque a gente precisa sociabilizar para ter uma mente saudável. Então, não se isole. Mesmo que seja difícil, manda uma mensagem para alguém, manda um WhatsApp, manda, enfim, mantenha a sociabilização, né? E outra coisa que também na cultura japonesa você vê muito é o contato com a natureza. Sei que você mora em um apartamento, numa cidade grande, mas mesmo assim, tem como você cultivar, nem que seja um bonsai dentro do seu apartamento, para você estar em contato com a natureza, né? Ah, o elemento madeira se abre nos olhos. Então, você ver uma árvore, você mexer com uma planta, ah, isso vai fazer com que você consiga ver o mundo através dos olhos, obviamente que é o elemento madeira, de uma outra forma, né? Você tomar um banho mesmo de floresta, né? Chama a Shinrin-yoku, esse banho de floresta que você toma todos os dias, né? Então você ter esse ritmo de contato, andar descalço na grama ou ter uma plantinha no apartamento, enfim, isso ajuda muito a gente baixar o barulho interno, né? Às vezes você está estressado e você vai lá, mexe numa florzinha, olha para uma árvore e você percebe que a sua frequência cardíaca cai, que você respira talvez um pouco mais devagar e que você sinta o ombro relaxar, né? Então, tudo isso são coisas que a sabedoria japonesa pode trazer para o nosso dia. E eu queria mostrar isso para vocês, porque eu acho que é uma coisa que eu vivi isso a minha vida inteira, com os meus pais, com os meus avós. E o Brasil tem muitos disso de uma outra maneira. Então, dá para a gente colocar todas essas coisas da sabedoria oriental dentro da nossa cultura brasileira. E eu espero ter te ajudado com esse vídeo. E se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, que eu vou estar sempre postando conteúdos para te ajudar a melhorar sua qualidade de vida, para edificar, para melhorar sua produtividade e para te dar dicas de como produzir mais, de como ter menos ansiedade, menos estresse. Então, ó, se inscreve aqui.